fazer uma estratégia de aprendizado que é muito comum entre os orientais. Então, disse a história, né? E é uma história dita, muito bem dita, que a gente tem várias maneiras para aprender. Uma das maneiras é pela observação, pelo estudo e pela observação. Então, você vê o que as outras pessoas já fizeram, você vê o que os outros estudiosos já fizeram e você aplica. Essa é uma maneira de aprender. A outra maneira de aprender é pela experiência. Você ignora todas tudo que está escrito, tudo que você já viu sobre determinado assunto, e você faz uma experiência, e você vai aprender pela experiência. Existe também uma outra maneira de aprender, que é pela meditação. Aí vem uma parte mais filosófica, mais profunda, de várias filosofias, né, que descrevem que durante a meditação você pode ter um encontro do seu eu interior, entrar em contato com o universo e ter todas as respostas que você precisa. Para que você tenha esse nível de meditação, é necessário prática, é necessário muita prática, né, para que você tenha concentração suficiente. E os monges budistas e japoneses, eles praticam muito isso. Sem ter, depois de ler muito, de estudar muito, sem a resposta, Mikao Usui partiu para esse tipo de aprendizado. Ele foi meditar. E ele se retirou por 21 dias em meditação, jejum, né? E tem toda a historinha que eu não vou contar toda a história para vocês, senão a gente não vai ter o tempo hábil. E teve uma intuição. Na verdade, a gente classifica essa intuição como um momento de calma interior em que todos os conhecimentos se manifestam. E ele teve uma intuição onde ele viu alguns símbolos. Sim, esses símbolos, na verdade, gente, são palavras japonesas. Então, quando vocês forem procurar na internet sobre sobre o Reiki, vocês vão ver símbolos do Reiki. Na verdade, os símbolos do Reiki são frases, né? São frases escritas. Então, é um tema escrito que manteve-se como símbolos, né? É por isso que eles chamam símbolos do Reiki. Na verdade, foi o que o Mikao Usui visualizou, né? Algumas explicações complexas, né? De equilíbrio, saúde, família, organização da casa, etc. É bem complexo. É por isso que tem lá o nível 1, 2, 3, 4 do Reiki, certo? Então, ele teve essa visualização e ele descobriu como se dava as curas por essa explicação. E aí ele começa a descer, né, da montanha onde ele estava. A primeira coisa que acontece foi ele ter um tropeção. Tropeçou, se machucou, fez a mentalização dos símbolos que ele viu. Gente, para fazer Reiki não precisa saber símbolos, ver os símbolos. Fez essa meditação e viu um processar da cura rapidamente, né, da solução do problema físico do pé, muito rápido. Aí ele desceu, o primeiro lugar onde ele parou, ele estava morrendo de fome, 21 dias, ele parou numa espécie de venda, né, para comer alguma coisa, né, e a filha do dono desse pequeno restaurante estava com dor de dente. Tinha que ser dor de dente para nós dentistas, né? Tava com dor de dente. O que ele fez? Ele colocou a mão, né? Fez as mentalizações que ele desenvolveu, colocou a mão e a dor sarou. A dor de dente da menina passou. E aí ele ficou empolgado com esse processo de cura, que, segundo ele, era algo muito próximo, semelhante ao que era dito por Buda e por Cristo. Ele seguiu, voltou para o monastério para conversar com um dos tutores dele, que já estava bem velhinho, né? Estava em fase terminal, bem velhinho, mas é legal como nesse livro mostra que, apesar do tutor estar já idoso, ele mantinha um estado, e doente, né? Ele mantinha um estado de calma, tranquilidade e alegria. E o Mikao Usui chegou, contou para ele, olha, eu descobri a resposta, né? E foi contar para ele que ele tinha descoberto. Aí o tutor dele disse assim, nossa, mas que legal, isso aí é o Reiki, né? Ou seja, esse senhor já sabia, que é o equilíbrio, quando você encontra o equilíbrio
do externo com o interno, né? Então, foi assim que eu contei em 2 minutos a história de quem foi o primeiro a falar sobre o reiki, né? Bom, o que nós tivemos depois disso? Depois dessa descoberta, né, Mikao Usui ficou muito animado, feliz, e ele se propôs a montar espaços para praticar essa cura. Então, ele foi para um gueto onde tinha muitas pessoas desempregadas, famintas, doentes, e ele montou um espaço para cuidar dessas pessoas. E ele recebia essas pessoas e fazia o tratamento com reiki, né? Falava da filosofia. E aí, o que aconteceu? As pessoas melhoravam muito. Quando as pessoas melhoravam, ele dava alta, e o que acontecia? Uma porcentagem muito grande dessas pessoas voltavam depois de um tempo. E aí ele ficou bastante frustrado, né? E aí vem toda a discussão durante os cursos inteiros de Reiki, como que as coisas, as filosofias, as práticas, os medicamentos, eles dão certo. Mas a nossa ajuda é fundamental. Então, é por isso que quando a gente propõe um plano de saúde, onde existe a necessidade dessa explicação dos cuidados pessoais, isso é tão importante quanto o paciente achar que ele vai tomar um medicamento e ele não precisa fazer mais nada. Ou ele vai receber uma terapia e ele mesmo não precisa fazer mais nada. Ele pode voltar ao estilo de vida que ele tinha, ele pode voltar à conduta. Então, como essa parte, ela é importante. É por isso da importância da filosofia. É curativo, sim, mas como filosofia tem um efeito muito grande, porque a filosofia ela é praticada a todo tempo, né? A todo momento. Ela vira um estilo de vida. Muito bem, então agora eu vou projetar para vocês. Depois dele se dedicar a esses doentes do gueto, né? E passar por essas decepções, muitas pessoas da área de saúde procuraram por ele para conhecer o sistema. Então, ele passou, quando a gente diz ele passou o mestrado, né, ao Dr. Hayashi, que era um médico, a gente quer dizer que ele passou toda a estratégia filosófica que ele codificou e que a gente divide hoje em níveis diferentes para ensino. Então, ele passou toda a filosofia, toda a estratégia para um médico militar chamado Hayashi, um militar japonês, que implantou e documentou na sua clínica os resultados do tratamento que ele denominou como sistema Usui de harmonização natural. Ou seja, o que a gente chama de Reiki aqui, né, no Japão é chamado de sistema Usui de harmonização natural. Por quê? Porque o monge era o Mikao Usui, que foi o primeiro a descrever isso. E quando a gente demonstra esse slide, a gente está falando da instituição como ciência desse método. Porque esse médico, após aprender, ele começou a documentar na clínica dele os resultados dos tratamentos. E depois dessa documentação, ou seja, desses resultados científicos, ele denominou o método como sistema Usui de tratamento natural. Em 1900, ele passou para a senhora Takata, né, que foi submetida, né, e teve resultado positivo através do tratamento de Reiki, de um câncer que ela tinha. Ela quis aprender o método e levou esse método para os Estados Unidos em 1938, e ela fundou lá a Aliança de Reiki nos Estados Unidos. Muito bem. Qual foi a estratégia que eles encontraram para melhorar os resultados? Vocês vão ficar tristes, cobrando muito caro por ele. Então, eles estabeleceram um grupo de 22 mestres. Em 1980, a gente tinha, na Aliança Internacional de Reiki dos Estados Unidos, 22 mestres. E eles definiram que deveria ter um preço alto, porque muitos pacientes associam o valor do tratamento à eficácia dele, né? Então, nesse período, eles estabeleceram que seria cobrado e muito, e a gente vê isso em muitos hospitais hoje do Brasil, em muitos lugares, certo? Então,
como que funciona, né, os cursos de Reiki hoje, atualmente, a maioria deles? A gente precisa passar por um processo que a gente chama de iniciação, e aqui é muito interessante falar da iniciação, porque pode ser que eu vá divergir de muitas filosofias. A iniciação significa o seguinte: quando você faz o seu primeiro curso, né, de Reiki, o seu nível 1, aprende, faz a introdução, aprende algumas coisas, o mestre que faz a sua... Quando você termina, você faz uma espécie de uma formatura que se chama processo de iniciação. Esse processo de iniciação é feito com símbolos específicos, com uma aplicação de Reiki em chakras, né, que a gente chama de processo de iniciação. Mas existem alguns mitos com relação a isso, e é por isso que eu digo que às vezes alguém que já fez algum curso de Reiki ou alguém possa divergir, mas essa é a experiência que a gente trouxe da questão científica do Reiki. Esse processo de iniciação é o seguinte: é como a formatura, a colação de grau. Um dentista, um médico, um farmacêutico, um professor que faz todo o curso, imagina que no dia da formatura ele falta. Naquele momento em que ele vai receber o diploma, que ele vai apertar a mão do diretor, que o diretor vai estender a mão para ele e vai dizer: confira-te o grau, né, e fala a sua definida profissão. O fato dele não ir nesse dia não significa que ele não seja professor, que ele não seja médico, certo? O processo de Reiki, nós, da Associação Japonesa, a gente vê da mesma maneira. A gente vê que o processo de iniciação é como se fosse uma formatura, né? E, então, o fato de vocês aprenderem hoje, né, as primeiras posições, vocês já podem aplicar. Prof, mas eu não fiz a iniciação, né? Aí vai do que você entende como iniciação, tá? Isso foi o que a gente entendeu e é o que a gente transfere cientificamente. Muito bem, aí você faz 21 dias de limpeza física. O que é limpeza física? Limpeza física é não comer carne, não tomar bebida alcoólica, pensar coisas boas, limpar os seus pensamentos. Para quê? Para que os seus chakras tenham uma circulação de boa energia, certo? Então, a limpeza física, a gente chama desses processos. Por que 21 dias? Porque a gente acredita que a cada 21 dias a gente tem uma renovação celular ímpar, né? Então, depois de 21 dias, você consegue alcançar um bom estado de equilíbrio, se você deixar de comer embutidos, enlatados, comer carne, tomar muita água, passar por um processo de bons pensamentos, ter aquela calma interior, né? E aí a gente divide em 3 níveis, né? Que é o nível 1, o despertar, o 2, a transformação, o 3, a realização e o 4, o mestrado. Então, o despertar é isso que vocês estão fazendo, né? Conhecendo a filosofia. A transformação, quando você começa a aplicar para determinado grupo de doenças, e a realização, que é o nível 3, quando a gente fala de como se faz a concentração para obtenção de realização de coisas à distância. E o mestrado é igual ao mestrado que nós fazemos para ser professor da odonto, ser professor da medicina, é a sua formatura para ser professor e ministrar os cursos de Reiki. Não dá para a gente falar mais nada sobre o Reiki sem a gente ter a definição do que são auras e chakras, né? Então, a aura é a manifestação de níveis energéticos, ou seja, de um campo energético que envolve tudo o que existe. É frágil, né? E por isso tem rupturas. Então, quando a gente observa aquelas fotos da aura, né? A gente tem muitos equipamentos hoje que fazem fotos da aura, a gente vê perfurações, né? Porque esse campo energético, ele é frágil. Ele é formado por 7 corpos de diferentes vibrações de energia, de cor e de som. E, como dissemos, pode ser fotografada. Então, os chakras, nós temos, eles têm como se fosse a forma de roda. Se vocês já viram alguma fotografia de um chakra, é como se fosse uma abertura em roda, né? Um cone que se abre em locais específicos do corpo. Isso também já foi fotografado. E a gente tem os mais comuns, 8.800, né? Mas os principais são 7.
E o Reiki, ele promove a ativação e o equilíbrio desses centros energéticos, que também são chamados chakras, né? Quais são chakras? Então, a gente tem o chakra básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. O básico e o umbilical eu não consigo mostrar para vocês, tá? Mas o plexo solar é um pouco acima do umbigo, cardíaco na área do coração, laríngeo na área da laringe, frontal na área da testa e o coronário, né, na área da sua coroa, da sua cabeça, certo? Então, o Reiki, ele trata as funções e as disfunções do Reiki, dos chakras. Quando você for fazer a aplicação do Reiki, primeira coisa que é interessante você pensar, né? Se você está se preparando para fazer aplicação de Reiki em você, no seu gato, no seu cachorro, na sua planta, no seu marido, no seu filho, quais seriam as principais coisas para que a gente atente? Primeira coisa para a gente se atentar é: eu estou procurando viver a filosofia do Reiki na minha vida? Eu estou procurando a minha harmonia interna? Eu estou melhorando a cada dia? Quando você pensa e você percebe a sua melhora a cada dia, você já melhora a sua condição, a sua sensação física, porque você toma conhecimento do seu esforço. Nós somos 90 pessoas hoje, né, aqui assistindo. Aqui assistindo na hora do almoço não é um esforço? Ter um conhecimento de coisas melhores? Então, a observação do nosso esforço diário é muito importante. Porque nós estamos acostumados com o quê? Nós estamos acostumados com a crítica, com o que nós fazemos nunca está bom, e às vezes você dá o máximo que você pode, mas o máximo que você pode, você tem aquela expectativa de perceber que você achou que estava bonito, você achou que estava bom. Então, quando a gente faz uma coisa muito boa, geralmente a gente não faz só para a gente faz para os outros também. Então, você queria ouvir algo tão tranquilizador, né, de apoio, de incentivo, que tá bom, e às vezes você não ouve, né? Uma coisa importante da gente colocar na filosofia de só por hoje é porque nem a gente se reconhece, a gente também não se elogia, a gente mesmo acha que as nossas coisas não estão boas, né? Então, uma busca interna de auto-melhora, de autocuidado. É por isso que nessa aula nós vamos fazer o Reiki para nós primeiro, né? Para nós. E eu peço para vocês, nesses 7 dias, que vocês façam Reiki para vocês. Tá? Lembra, quando a gente está bem, o ambiente fica bem, a gente cura pessoas, só pelo fato da gente estar saudável. Então, cria um ambiente tranquilo e confortável. Que é um ambiente tranquilo? É aquele que você não tem interrupção toda hora. E o que é confortável? É o que é confortável para você, que não tenha nada te incomodando. Eu estou aqui numa sala da faculdade. Eu cheguei aqui hoje de manhã e eu tirei tudo que eu estava vendo que poderia distrair a minha atenção. E eu coloquei organizadamente dentro do armário. Porque o pessoal que trabalha comigo sabe, se eu tenho alguma coisa desorganizada dentro do armário, é como se eu visse lá dentro dele. Eu tenho que parar, organizar, para eu poder me concentrar. Então, organiza o seu ambiente para ele ficar confortável e tranquilo. O ideal é que você tivesse os sons da natureza, os próprios sons da natureza. Se você não tem, usa música com som de natureza. Precisa ser essas? As músicas com som de natureza são as que dão a menor margem de erro, porque nós temos muitos estudos que falam do efeito da música na saúde, e é um estudo bastante complexo. O conjunto de notas musicais, que podem fazer parte daquele grupo de músicas clássicas, né, que todo mundo fala que é lindo, sabe essa música clássica que todo mundo fala que é lindo, que é chique, você não sente?
É porque não necessariamente é. Pode ser elegante, pode ser bonito, mas aquele conjunto de acordes pode te deprimir, pode te deixar triste, pode entrar em ressonância com as suas células e te levar a uma lembrança ou uma predisposição de sensações ruins. Então, as músicas com som de natureza são as que têm menos erro, você tem a menor chance de errar, tá? Evite cruzar as pernas e os braços, porque nós somos nós temos os nossos 12 meridianos, né? E eles passam no decorrer do nosso corpo. Então, evita, nesse momento, pelo menos, cruzar os braços e as pernas. O tempo de aplicação. Em cada um dos chakras, você pode aplicar de 5 minutos, totalizando 70 minutos, porque nós vamos fazer duplamente, certo? Nós vamos fazer pela frente e pelas costas do nosso paciente. Porque todo chakra, ele tem uma entrada e uma saída. Então, se ele tem entrada na frente, ele sai nas costas, né? Então, ele, na verdade, é como se ele se atravessasse. Então, seria um total de 5 minutos em cada um, na frente e atrás, totalizando 70 minutos. Gente, 70 minutos é muito, né? As pessoas não conseguem. Então, não precisa... você vai saber como fazer o seu planejamento. Quem tem tempo para receber isso é maravilhoso. É importante você se acautelar sobre as reações de quem está recebendo. Cuidado, porque pode ter um efeito muito grave, muito grande. Eu dei essa aula de Reiki em 2003. Uma professora, eu não era professora aqui da Faculdade de Odontologia, e uma professora Alma, me convidou para dar essa aula. E eu vim de Minas Gerais, onde eu dava aula, para dar o curso de Reiki. E eu falei assim, bom, gente, deixa eu fazer em alguém. Dei um curso de 8 horas, eu chamei uma aluna, essa aluna se deitou na mesa, e eu comecei a fazer. E eu não falei para as pessoas que poderiam acontecer algumas reações, né? A menina começou a suar, de repente ela teve uma crise de frio. E o pessoal ficou muito assustado. Ela também. Gente, a reação, ela recebeu aquela energia na intensidade que ela precisava. E depois ela contou pra gente que ela tinha um grande cisto no ovário, estava em tratamento, e depois a gente ainda continuou fazendo o tratamento dela por bastante tempo. Então, acautele-se para as reações de quem está recebendo e acalme a pessoa, acalme as pessoas, né? Para elas não ficarem assustadas. Crises de calor, ou de frio, ou de suor, isso pode acontecer, tá? Então, quem cura é a energia, não é o aplicador, né? Então, não é a pessoa. É o que você transfere, canaliza e o que a pessoa recebe. Então, a gente pode fazer o autotratamento e então vamos às posições. Deixa eu ver a carinha de vocês um pouquinho. Né? Como é que tá indo, gente? Tá indo bem? Vocês topam fazer comigo? Fazer comigo o tratamento? Então, nós vamos fazer só da cintura para cima, tá? Porque a gente não vai dar... Acho que tá todo mundo... algumas pessoas choram copiosamente. Não vai dar para a gente se deitar, tá? Então, nós vamos fazer sentados, combinado? E, sim, então eu gostaria que todos vocês estão num ambiente tranquilo. Se vocês não estiverem num ambiente tranquilo, vou dar uma dica para vocês. Pode dar uma dica? O que é? Não tem problema. Você está no ônibus, Antônio, não tem problema. Fica olhando teus colegas. O que é o ambiente tranquilo? Gente, eu fui fazer um período. Eu e meditação são coisas que não dão certo de jeito nenhum, porque eu sou muito, muito agitada, né? Mas eu fui fazer um dia, passar 2 dias para fazer meditação com o grupo. Cheguei lá, o mestre falou o seguinte, gente, eu falei para ele, eu vou ter dificuldade e tal. Ele falou assim, você pode falar o que você quiser, você pode atender 30 pacientes por dia, você pode dar 15 aulas por dia. O teu interior, ele tem que estar calmo. Para com esses negócios que você tem que falar, eu tenho que parar tudo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para me acalmar. Algumas pessoas sim, mas a calma interior, ela é uma intenção.
Então, mesmo no seu trabalho, você pode se concentrar e meditar no que você está fazendo. É por isso que tem algumas pessoas que estudam no ônibus, outras pessoas que no meio de muita bagunça podem fazer muita coisa, porque é a condição de focar, de se acalmar e fazer calma anterior. E você pode estar num centro de meditação, num mosteiro budista, e tua cabeça tá mil, teu coração tá mil, e você não consegue se acalmar, certo? Então vamos lá, rapidamente eu vou projetar para vocês, quem puder fazer, acalme-se. E começa, lembra, a gente tem que pensar coisas boas, então acalma o teu coração, pensa coisas boas, pensa no sucesso que você já adquiriu, pensa nas coisas que você gostaria muito de conseguir, então imagine-se na alegria de quem conseguiu, na alegria de quem sabe que tudo passa, e você vai colocar a mão, né, sobre os olhos, fechados sobre os olhos, com a ponta dos dedos no seu chakra frontal, e fique assim por 10 segundos. Isso, agora, para a energia aumentar, o que nós vamos fazer? Na posição 2, nós vamos pensar tudo o que nós pensamos, mas nós vamos pensar também em todas as pessoas que estão nessa tela fazendo reiki. Nós vamos desejar tudo de bom para todas as pessoas que estão nos assistindo, tudo de bom para todas as pessoas que passaram essas 3, 4 semanas conosco, aprendendo. Então, nós vamos desejar tudo de bom para as pessoas, e por um minuto nós vamos desejar que tudo de bom aconteça, que os desejos das pessoas que estão nessa tela se realizem. Então, são 90 pessoas fazendo boas vibrações para as outras pessoas, certo? Na posição 3, você vai mentalizar coisas boas para tudo que você falar para os outros, para que você tenha sempre as melhores respostas, para que você tenha sempre o domínio do silêncio, e para que você consiga ouvir todas as coisas boas que as pessoas estão te falando, para que você preste menos atenção nas coisas ruins, e para que você preste atenção em todas as coisas boas do universo, e deseje tudo de bom para todas as pessoas dessa tela. Na posição 4, você pode fazer com uma mão em cima e a outra mais embaixo no pescoço. Também pode fazer com as duas posições aqui no pescoço. Então, agora nós vamos desejar que tudo de bom aconteça para essas pessoas. Então, imagine que você tem 89 pessoas desejando tudo de bom para você. Você já teve 89 pessoas desejando tudo de bom para você? Então, eu tenho 89 pessoas desejando tudo de bom para mim, né? E mentaliza todas as coisas boas. A posição número 5 é no nosso chakra laríngeo. Continue imaginando que uma energia maravilhosa de todas as cores penetra nesse chakra, proteja esse chakra para que da sua garganta só saia coisas boas, para que você só fale coisas boas, para que você seja inspirado a ajudar pessoas, a ajudar a sua família a viver um bom dia. E pensa que nessa tela todas as pessoas receberão um pouquinho dessa energia maravilhosa do seu coração, que é único. A posição 6 é o nosso chakra cardíaco. E aí você vai desejar tudo de bom para o seu coração e para o coração das pessoas que estão nessa tela. Então, imagine que tem 90 pessoas desejando a você que o seu coração pare de doer, que você tenha energia para esquecer as coisas que machucam as fibras do seu coração. Que tem 90 pessoas reunidas hoje, para te desejar tudo de bom. 90 pessoas que poderiam contar suas histórias e dizerem para você: eu passei por isso, eu passei por coisa melhor, coisa pior, e tudo passa, e nós estamos todos juntos a caminho da luz. A posição 7 é no nosso plexo solar. E aí você imagina que toda a energia que você tem para gerar pessoas
porque o plexo solar é a energia da geração, não só para as mães, mas para os homens também, para gerar trabalho, para gerar criatividade, para gerar sustento, para gerar coisas boas. Que você tenha equilíbrio, talvez pela primeira vez na sua vida, dessa região do seu corpo. E eu desejo a todos vocês da tela, e recebo o desejo de todos vocês que estão na tela, que tudo dê certo para mim, tudo dê certo na minha vida, e que tudo dê certo para vocês. Então, somos 90 pessoas nos desejando tudo de bom. A posição 8 é próximo ao umbigo. Nessa posição, é a posição que nós acreditamos hoje, com 90 pessoas nessa tela, nos desejando tudo de bom, que não é preciso ter medo, não é preciso ter medo. Nós temos medo porque nós achamos que amanhã não existe, que o amanhã não existe e que a gente tem que resolver tudo hoje. Então, a gente passa toda a energia possível e pede todo o equilíbrio possível para o encontro da energia externa e da nossa energia interna para que tudo dê certo, tudo dê certo. E a posição 9, que é como se nós fizéssemos um coração, né? Mandando energia para o nosso chakra básico. Né? Então, é uma posição de envio. Nós vamos finalizar esse grupo em gratidão a todas as coisas que nós aprendemos, né? Nesses dias, a todas as pessoas que vão ser beneficiadas por isso que nós aprendemos, porque nós vamos passar para todas as pessoas, iniciando esse processo de transformação e cura para nós e depois para todas as pessoas que convivem conosco. Respira profundamente. Agora eu vou mostrar na sequência da posição que começa com as costas, certo? Mas ainda a posição 10, você pode fazer a sua autoaplicação na posição 10. Todos esses slides ficarão à sua disposição. Posição 11, meio das costas. Posição 12. Gente, aqui nós temos pontos de acupuntura muito importantes nessa região. E aí nós vamos passar para aplicação em outras pessoas, certo? Então, rapidamente, deixa eu ver. Vocês aproveitaram? Gente, nós somos 107 pessoas nessa tela. Eu acho que eu nunca tive tanta gente desejando coisa boa para mim e vocês ao mesmo tempo. Concentração, todo mundo se desejando coisa boa, né? É muita gente desejando coisa boa. Eu senti todo mundo desejando. Olha, Ana Beatriz, Murilo, as pessoas que a gente conhece, Giovana, Carla, Mariana, quanta gente desejando coisa boa para a gente, né? O exercício de desejar as coisas boas para os outros é o seguinte: é impossível você dar uma rosa e você não se beneficiar da beleza dela. É impossível você não se beneficiar dos presentes bons que você dá, certo? Eu vou passar para vocês, então, para que nós possamos terminar, como se faz a aplicação nas outras pessoas, mas os slides vão ficar aqui à disposição. Então, nós vamos passar um pouco rápido. Então, gente, o pé, né? Quem trabalha com acupuntura shiatsu sabe a importância do pé, os pontos importantes de acupuntura, né, que nós temos no pé. Então, essa é uma posição. Gente, a questão da aplicação do reiki, se você encosta na pessoa ou não, você vai perceber se ela vai deixar ou não. É bom não encostar, principalmente com essa questão da Covid agora. Se for uma pessoa próxima a você, mas você pode fazer distância, manter 1 centímetro de distância a sua mão. Então, nós temos, começa no pé ou na cabeça, nessa posição, quando a gente aplica em outras pessoas. Essas são as posições. Então, a posição que você fica em relação a outra pessoa, tá? Então, aqui a aplicação no chakra cardíaco, plexo solar. Você pode abrir as mãos e aplicar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, a gente vê a aplicação no umbilical e no plexo solar. Outra posição possível.
Essas posições, elas são... pode ter alguma pequena variação? Pode ter. É que são posições confortáveis e que o centro da mão consegue pegar a entrada e a saída dos chakras, certo? E também são posições confortáveis para os pacientes. E para quem está aplicando, observa que o aplicador está ao lado ou pela frente de uma maca, certo? Bilateralmente, porque nós temos bilateralmente a passagem dos meridianos. A professora Cristina Borsato vai passar para vocês sobre os meridianos. Outra posição. Essa é a posição, gente, para o chakra básico, tá? Nas dobras dos joelhos, né? Nas articulações dos tornozelos. Aqui, além da gente ter pontos muito importantes, chakras importantes e pontos importantes na acupuntura, as articulações são os nossos espaços de maior acúmulo, né, de energia. Você pode aplicar à distância, assim, essa é a aplicação à distância. E finalizamos assim a nossa apresentação. Pesados, completamos assim 45 minutos de aula. Minha última aula com vocês. Olha, eu não vou chorar porque é feio, né? É muito feio. Nós vamos colocar todos os slides, tá, no grupo. Eu agradeço muito a possibilidade de ter passado com vocês essa semana. Eu desejo a vocês todo o sucesso, que vocês encontrem o que vocês estão procurando. Nós sabemos que 3 aulas, 4 aulas, a gente não encontra o que a gente procura. Às vezes a gente encontra com a gente mesmo, né? Mas com 3 aulas, com 4 aulas, às vezes a gente dá o primeiro passo. E eu desejo que vocês encontrem, eu desejo que vocês treinem todos os dias, que esses 5 princípios façam diferença na vida de vocês, né? Para que vocês tenham mais saúde, para que vocês tenham mais alegria no dia a dia, para que vocês ajudem as pessoas. Então, de todo o meu coração, no Reiki à Distância, que eu aprendi, hoje vai ser um dia de aplicação para todos vocês. Obrigada por terem me dado esse momento, esse espaço. E nós vamos organizar outros cursos, né, Mariana, Ana Beatriz, André, nós vamos organizar outros desse, porque foi uma excelente experiência, nós fazemos presencialmente esse curso e nós vimos que virtual foi possível. Muita gratidão. Estejam todos sempre com Deus e que a família de vocês receba toda a alegria que eu senti nesses períodos. Grande abraço, tenham uma semana maravilhosa, fiquem com Deus, sejam felizes. Apliquem reiki, apliquem essa filosofia o quanto vocês puderem. Sejam felizes, tá? Porque pessoas felizes mudam o mundo. Vocês são muito especiais. Muito obrigada. Fiquem com Deus.